Você é advogado no Brasil e já pensou em exercer sua profissão no Canadá? Eu também. Mais do que isso, eu fiz. Meu nome é Arthur Alvim, eu sou licenciado no Brasil e no Canadá, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo real e atualizado sobre todos os passos que você precisa fazer para você revalidar o seu diploma aqui no Canadá. Eu vou dividir em 3 passos práticos, do começo ao fim, qual o processo que você precisa seguir para você ter a sua revalidação aqui no Canadá, tá? O passo número 1 é uma aplicação que você faz junto ao NCA, que significa National Committee on Accreditation. Esse é um órgão que vai fazer a análise do seu diploma e das suas experiências, a fim de determinar se você estaria elegível para poder praticar aqui no Canadá, como advogado, né? Você vai precisar enviar uma documentação para o NCA para que ele faça essa análise. Essa documentação envolve seu histórico escolar, o diploma, traduções juramentadas desses documentos. Você vai precisar pegar na OAB do seu estado uma certidão de nada consta. Com isso, você vai... na verdade, a universidade e a OAB precisam encaminhar diretamente para o NCA essa documentação, tá? Que pode ser feito tanto por meio postal ou pelo e-mail. Existe um e-mail que eles fornecem chamado transcript@flsc.ca. Vou colocar o textozinho ou na descrição do vídeo o e-mail certinho, mas eu sempre aconselho você olhar nos sites oficiais para saber se teve alguma alteração. É importante você lembrar que esses documentos eles não retornam para você. Então, qualquer documento que é encaminhado para o NCA fica por lá. Ainda que seja rejeitado, ainda que seu processo não vá para frente, você não recebe esses documentos de volta. O NCA vai fazer análise do seu perfil, né, com base na sua experiência, e vai te passar uma série de requisitos que você precisa preencher a fim de que você faça a sua revalidação. Dentre as matérias que você vai precisar comprovar competência, são 8, tá? Foundations, Constitutional, Administrative, Criminal, Professional Responsibility, Contracts, Torts e Property Law. Estou olhando para cima porque eu fiz algumas notas aqui para não esquecer de passar nenhuma informação. Então você vai ter que obter essa comprovação de 2 formas, tá? Você vai precisar, se você optar por fazer um curso em alguma universidade que seja credenciada e o curso seja aprovado pelo NCA. A última vez que eu pesquisei, existiam 3 universidades no Canadá que ofereciam esse curso. 2 em Toronto e uma em British Columbia. A Universidade de Toronto é uma, a U of T, foi a que eu fiz. Existe a University of York, chamada de Osgoode Hall School of Law, também em Toronto. E tem a University of British Columbia, também na parte de BC. Ou você pode fazer o Challenge the Exams, né, onde você vai fazer diretamente umas provas junto ao NCA para demonstrar que você não precisa fazer os cursos. É uma segunda forma de comprovação de competência. Seu perfil fica aberto junto ao NCA até que seu processo de comprovação de competência seja finalizado. Com o Assessment em mão, agora se você optar por fazer pela Law School, você vai precisar fazer a aplicação junto a alguma universidade. Obviamente, se você optar por fazer o programa ao invés de Challenge the Exams. Existem algumas regras, alguns documentos que as universidades pedem, eu separei para vocês aqui também. Os transcripts, que são enviados diretamente pela universidade, não é você que encaminha, então você precisa pedir para que a universidade faça esse encaminhamento, tá? Traduções desses documentos também. Algumas universidades estavam aceitando os documentos originais, sem necessidade de tradução, então sempre recomendo que você entre em contato com a universidade antes de traduzir, até para economizar um pouco nesse processo para você. Você vai precisar encaminhar cartas com referências profissionais ou acadêmicas. Se eu não me engano, eu utilizei 2 ou 3 referências, colegas de trabalho, ex-chefe, ou ainda colegas ativos, qualquer pessoa que possa comprovar ali que você seria um bom fit para a universidade, é interessante você utilizar. Lembrando que para as referências, eles precisam encaminhar as cartas diretamente para a universidade em papel timbrado. Então, se você está utilizando algum órgão, algum escritório específico, utilizar diretamente de e-mail institucional, direto para a universidade. Vai ter que fazer a comprovação de proficiência em inglês por meio do TOEFL ou IELTS. Sei que tinha algumas outras opções também, até o Duolingo era uma delas. Importante dar uma olhada no site de cada universidade para saber se ela aceita algum outro tipo de comprovação. Você vai ter que encaminhar um personal statement, onde você vai declarar por que você está interessado naquele curso e por que você seria uma boa adição à universidade, caso eles aceitem a sua inscrição. Você vai ter que encaminhar um resume, que é o seu currículo, com o seu histórico de trabalho, com o seu histórico educacional,
e você vai ter que encaminhar também o NCA Assessment, né, que foi ao final do passo 1. Algumas pessoas têm dúvidas com relação a como que é o curso de Direito no Canadá, né? O curso de Direito no Canadá, de forma geral, é um curso muito valorizado, muito prestigiado, né? Diferente do Brasil, onde a gente acaba encontrando uma diversidade muito grande de oferta de cursos. Aqui no Canadá existem aproximadamente pouco mais de 20 universidades de Direito em todo o país. Então, assim, é bem concorrido e você precisa se dedicar bastante para que você consiga manter boas notas. Se eu não me engano, você precisa estar acima, pelo menos, de B, né? O que eu acredito ser equivalente a nota 7 ou 70% comparado ao Brasil. A metodologia de ensino que eles utilizam é o método socrático. Como é que funciona o método socrático? O professor vai encaminhar material para você antes da aula, né? Então você já vai sabendo quais são os casos que eles vão discutir em aula, vai estudar em casa e ao final, durante a aula, esse professor vai fazer a discussão, vai ter um debate sobre aqueles casos específicos, né? Então, assim, é esperado que você já tenha lido o material. Vou te confessar que muitas vezes a gente acaba indo para a aula sem ler o material todo, que não é recomendado, mas que você vá para a aula já tendo uma boa ideia do conteúdo para que você não passe sufoco. Porque o professor vai chamar seu nome, ou pode chamar seu nome, e vai te fazer alguma pergunta sobre a matéria. Normalmente essas interações elas valem nota, então assim, melhor você estar preparado para você garantir esses pontinhos também. Então depois que você finalizar esse mestrado, a universidade vai encaminhar para o NCA as suas notas e que você atingiu os requisitos, né? E com isso você recebe o Certificate of Qualification, né? Isso significa que seu diploma foi revalidado. Agora vem a segunda parte, ou a terceira parte, né? Você está apto a fazer o seu processo de licenciamento junto à Law Society da província que você decidir. No meu caso aqui, a Law Society of Ontario, que se divide basicamente em 2 passos, né? O primeiro passo são as provas. Você precisa fazer o Bar Exam, que é dividido em Barrister, a prova do Barrister, e a prova do Solicitor. As datas dessas provas são geralmente em março, junho e novembro. Você pode optar por fazer as 2 provas ao mesmo tempo ou em tempo próximo. Há uma diferença de 2 semanas entre uma e outra. Eu tentei fazer isso a primeira vez, eu falhei em uma das provas, passei na outra. É muito material para você cobrir durante todo o processo e é muita coisa. O material de cada prova é aproximadamente 1000 páginas e esse material ele é produzido pela própria Law Society. Então, assim, são 1000 páginas de conteúdo para Barrister e 1000 páginas de conteúdo para Solicitor, aproximadamente. Se vocês quiserem também, deixa aqui no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo depois explicando algumas táticas de estudo ou algumas dicas de como poder organizar material que eu posso colocar como eu fiz, tá? Esse é o passo 1, você precisa passar nessas 2 provas. Não necessariamente nessa ordem, você pode fazer o passo 2 primeiro, durante o tempo que você estuda o passo 1. O passo 2 é o Articling, que é o estágio supervisionado, né? Ele tem a duração em média de 10 meses. Tem algumas pessoas que conseguem fazer o pedido para o abridgment desse período, que é uma redução do tempo necessário para fazer o articling. Eu fiz esse pedido com base na minha experiência prévia em tribunal, em experiência prévia no Brasil como advogado. Eu consegui ter uma redução de 2 meses, então para algumas pessoas isso faz uma diferença legal. Para aquelas pessoas que não conseguiriam uma vaga de articling em escritórios privados, elas podem optar por fazer o preenchimento desse requisito por meio do Law Practice Program. É um período de 8 meses, onde os 4 primeiros meses são cursos oferecidos para esses alunos com base em situações do dia a dia da advocacia, Professional Responsibility, e o outro seriam 4 meses de trabalho, tá? Só para conversar um pouco a respeito das provas de Barrister e de Solicitor, tá? O resultado, quando ele sai, ele não vem com a nota que você tirou, ele vem simplesmente com a mensagem Pass or Fail, né? Então, se você conseguir a nota suficiente, você recebe o OK. Se você vier com a negativa, com Fail, você precisa fazer novamente, tá? As matérias da prova de Barrister são Professional Responsibility, Civil Procedure, Criminal Law, Family Law e Public Law. Normalmente são matérias que você vai precisar atuar junto à corte, tá? E com relação à prova de Solicitor,
Novamente, professional responsibility, então cai nas duas, é muito importante e tem um peso muito grande. Business law, estate planning e real estate. Finalmente, uma vez que você passar nas provas, finalizar o articling, você vai estar finalmente elegível para ser called to the bar, que no Brasil é a famigerada entrega das carteirinhas, né? É um momento muito, muito especial, é muito emocionante, simboliza o final de um ciclo de muito estudo, muita dedicação, muita resiliência. Foi muito emocionante para mim, principalmente estar ali vivendo aquilo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Quando eu comecei meu processo de revalidação, meu filho mais novo tinha 6 meses, então, e eu precisava sair da cidade que eu moro, na verdade, e ir a Toronto, porque era um curso presencial. E minha esposa, muito guerreira, ficou aí cuidando dos pequenos. Então, foi muito emocionante, assim, pra gente estar finalizando esse processo. Então, o que eu posso dizer é um processo que não é fácil, não é rápido, requer muita organização, muita força de vontade, né? Mas é muito importante pra gente que quer atuar, né? Que quer ter nossa profissão reconhecida, que quer atuar num mercado onde valoriza os seus serviços, que te dá oportunidade de crescimento. É um estilo de vida diferente, mas no dia a dia da prática jurídica posso dizer que é bem parecido, os tipos de problemas são os mesmos, né? Então, assim, se você quer viver, ou se você tem a intenção de ter essa experiência fora, né? Ou já decidiu mudar para o Canadá, eu acho que vale muito a pena. Porém, se você não decidir optar por não fazer a revalidação também, você consegue atuar em muitas áreas do direito sem precisar necessariamente ser advogado. Você pode atuar junto à corte, você pode atuar como law clerk em alguns lugares. Assim, tem muitas funções que não precisam que você faça a revalidação, né? E por fim, eu vou passar algumas dicas básicas, né? Eu elenquei aqui algumas dicas que me ajudaram bastante e que eu vou estar passando para vocês também, tá? Dica número 1 é fazer um cronograma realista de estudos, né, que vai atender a sua capacidade naquele momento. Não adianta você colocar que você vai ler 700, 400 páginas em uma semana, se você ainda precisar trabalhar, se você precisar cuidar dos seus filhos, se você tiver filhos, se você tiver marido, esposa. Então, assim, tentar não surtar durante o processo, entender que não dar conta de tudo é normal, todo mundo passa por isso. É uma fase bem complicada, mas vai valer a pena no final. Então, assim, existem alguns, por exemplo, no case law, quando o professor manda um caso jurídico, na maioria dos casos, existem summaries, né, que vão passar ali mais ou menos a ideia principal do caso para você, dar uma ideia de quais são as leis, o que foi decidido. Então, assim, tem muita gente, eu utilizei bastante isso também, não como material todo, obviamente, é bem melhor você ler todo o material, mas quando você não tem tempo disponível, você vai fazendo da forma como você consegue. A dica número 2 seria participar de grupos de apoio, né, com outros estudantes que estão passando por esse mesmo processo que você. Eu lembro que na época que eu fiz o meu processo, nós éramos em 10 brasileiros, e a gente fez um grupo no WhatsApp, onde a gente trocava experiência, trocava material, que acabou ajudando muito, né? Obviamente que fazer grupo com outros alunos também, que não sejam necessariamente da nacionalidade brasileira, é muito válido, até para você aumentar o seu network também, para você fazer novas conexões, para você fazer novas amizades, é muito aconselhável. Ninguém sabe onde vai estar a sua oportunidade de emprego no futuro, ou então até mesmo fazer boas conexões. A dica número 3 fique de olho nas datas de provas e no processo de inscrição da Law Society. Por exemplo, as inscrições para o articling, elas têm uma data que é bem próxima, se não me engano, no começo do ano, para o ano seguinte. Então, por exemplo, eu comecei meu curso em setembro. E logo em seguida, ou pouco antes, já tinham feito o processo seletivo para summer do ano seguinte já. Então, quando eu entrei, quando eu me toquei dessas datas, já tinham passado algumas deadlines ali que eu não tive como participar. Então, assim, fique atento às datas de inscrições para fazer os processos de seleção, de estágio, né? Inscrições para Law Society, para as provas de Barrister, Solicitor. Então, assim, sempre esteja acompanhando ali na página da Law Society ou qualquer outra que você esteja fazendo processo, por exemplo, o NCA. Né? Próxima dica, acho que é a dica número 4, vá a eventos da área, né? Converse com pessoas, faça network. Infelizmente, a cidade que eu moro, eu não tive muito acesso a esse tipo de evento, porque
Normalmente eles estão centralizados em Toronto, eu acredito que em Vancouver seja da mesma forma, mas para mim era muito longe ir para Toronto, né, e com criança pequena em casa, então assim, quando existia algum tipo de evento virtual, eu fazia o possível para atender, mas o evento virtual ele é muito bom, mas tem suas limitações, né? Então assim, é muito melhor que você faça network ali pessoalmente. E acredito que uma dica final, né, por mais difícil que seja, não se compare com os outros, né? Cada jornada é única. Isso é bem importante, assim, a gente tem a tendência de olhar para o colega que, cara, conseguiu um emprego numa Big Law, numa empresa maior, numa empresa grande, conseguiu um estágio rápido, e a gente olha e fala, puxa, podia ser eu, então também gostaria, né? Mas a gente nunca sabe o que está reservado pra gente. No meu caso, aqui na cidade que eu tive a sorte de encontrar uma advogada que era uma advogada solo. Ela tinha abertura pro Articling e acabou que foi uma das melhores experiências para mim, onde eu consegui ter contato com clientes em muitos níveis, atendimento a cliente, consegui ir para a corte. Posso dizer que por muitas vezes mais do que colegas meus que estavam em escritórios maiores. Normalmente em escritório maior você demora muito até você ter acesso a certo tipo de serviço, né? Você faz muito research, você faz muito trabalho inicial. No escritório menor você acaba trabalhando muito, você tem muita demanda, desde atendimento a cliente, aparições em corte, virtual, presencial. Então é muito legal para quem gosta de uma experiência mais pessoal. Trabalhar em um escritório menor pode ser a diferença para você, tá? Então, pessoal, é isso, né? Não era um vídeo para ficar muito longo, mas acredito que deu para passar os pontos básicos de como fazer o seu processo de revalidação aqui no Canadá. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Ou se você conhece alguém que esse vídeo pode ajudar, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha com aquele amigo que também sonha em revalidar aqui no Canadá. Se tiver dúvidas, deixa um comentário aqui para mim. Se quiserem sugerir algum outro tipo de conteúdo, algum outro tipo de vídeo, posso talvez fazer um segundo vídeo aí com mais detalhes sobre algum ponto específico. Me acompanha também lá no meu Instagram, @ArthurCRA, vou deixar aqui embaixo também. Lá eu compartilho rotina aqui do dia a dia do escritório, eu compartilho rotina de um pai de pequenos e também de como é que é empreender no Canadá. E a vida no Canadá de forma geral, eu tento fazer isso de forma um pouco descontraída, né, quando dá, porque com crianças pequenas e com a rotina do dia a dia acaba que nosso horário fica bem reduzido, né, e tomara que esse vídeo tenha, de certa forma, encorajado você a tomar a decisão de fazer esse processo. É um processo longo, mas com certeza vale a pena. Nossa profissão é muito valorizada aqui, são inúmeras oportunidades e eu espero que em breve eu possa vê-los aqui também junto com a gente. O mercado carece de profissionais bons, o brasileiro é muito articulado. As pessoas têm a mania de achar que o brasileiro é só conhecido pelo jeitinho brasileiro, mas qualquer pessoa que eu tenha contato aqui sempre fala que o brasileiro é muito esforçado, né, é muito proativo. Então, assim, nós temos nossos defeitos, com certeza, mas como qualquer nacionalidade, mas com certeza tem espaço para todo mundo, tem oportunidade. Você pode estar num país onde vai te valorizar, você vai ter uma qualidade de vida, né, para você criar seus filhos, para você crescer profissionalmente, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, e qualquer coisa é só deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau.